Mais uma vez eu gostaria de saudar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 43. Nós vamos ler dois versos, versículo de número 18 e versículo de número 19, e aqueles que desejarem manter o texto sagrado aberto, nós vamos fazer algumas considerações sobre um apanhado de versículos dentro deste capítulo. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar. Se você ainda não colocou o seu celular no silencioso, você pode fazê-lo nesse momento, a fim de ajudar-nos na reverência do culto, de uma forma tal que possamos absorver o conhecimento que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Isaías 43, verso de número 18 e verso de número 19. Assim diz a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo, e que está saindo à luz. Porventura não percebes? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Que Deus, através do seu Santo Espírito, possa nos trazer a compreensão da sua santa palavra. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos, a fim de te adorar, de te prestar louvores, de te render louvores. Te louvamos pela porção do texto lido nessa noite, e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, a fim de que ele possa trazer a iluminação necessária sobre as nossas mentes e corações, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos falar. Que nessa noite a porção do texto lido e tudo quanto o Senhor deseja nos falar, possa servir para cada um de nós, para a tua igreja, como alimento oportuno, que produz em nós edificação, consolo e edificação para a honra e glória do teu santo nome, e isso te suplicamos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esse texto, acredito que se você teve a oportunidade de ler o livro de Isaías, é um dos textos belíssimos. O capítulo de número 43 do livro de Isaías é um texto que tem muitas implicações, muitas referências e mexe muito com o nosso coração. Particularmente, a primeira vez que eu li o livro de Isaías, além do capítulo de número 53, que fala sobre a crucificação de Cristo, sobre o servo sofredor, um dos capítulos que mais me chamou a atenção, certamente foi o capítulo de número 43, por causa de algumas peculiaridades que tem nesse capítulo, que estaremos pensando e compartilhando com os amados, que os amados vão poder observar a riqueza desse capítulo e a maneira como Deus trata Israel, a maneira como Deus tem interesse em trabalhar com a nação de Israel de uma forma tão poderosa, de uma forma tão peculiar, na perspectiva de levantar aquela nação, de dar ânimo àquela nação e de fazer uma grande promessa para aquele povo que estava sofrendo, pois estava no cativeiro. A nação de Israel estava mais uma vez se vendo presa por nações inimigas. Mais uma vez estava privada da sua liberdade, mais uma vez estava privada do seu culto, mais uma vez estava privado do direito comum do ser humano, um direito natural de ir e vir, estava privado por estar numa nação inimiga, por terem sido levados por uma nação inimiga, por causa da sua rebeldia e por causa da sua desobediência com Deus, para com Deus. Os versículos posteriores ao texto que nós acabamos de ler, mostram um pouco do que aconteceu com a nação de Israel. Embora os versículos que nós lemos falem de uma gloriosa promessa da parte de Deus, é um momento em que a nação, o momento em que essa profecia é dada, é um momento sombrio para a nação. É um momento de tristeza, é um momento de lamento, é um momento de luto, é um momento de um sentimento de tristeza profunda por estarem privados da liberdade, alguns dos seus filhos nascerem no cativeiro e, sobretudo, por estarem privados no seu direito do culto, na construção do templo que estava em Jerusalém destruído, e agora estavam se habituando a uma nova cultura com um novo regime opressor que privava totalmente a sua liberdade. Era uma nação sem esperança, era uma nação sem futuro, era uma nação que olhava para o futuro totalmente incerto. Era uma nação que não tinha como sonhar e como planejar diante daquela que era a maior potência do mundo até então, Babilônia, o grande império daquela época. Não havia possibilidade alguma da nação ser liberta, não havia possibilidade alguma de um reino tentar ajudá-los, libertá-los, alforriá-los e fazê-lo retornar para a sua cidade natal. Não havia esperança alguma para aquela nação que olhava para os lados e se via apenas uma maneira de serem libertos:
o dia em que chegasse a sua morte. No momento em que eles fossem consumidos diante dos forçados trabalhos, seria o momento que eles conseguiriam a sua liberdade. Mas eles não chegaram àquele local à toa. Eles não chegaram ao cativeiro babilônico por obra do acaso. Eles chegaram por consequência das suas próprias escolhas. E é interessante porque algumas pessoas, às vezes, elas são aptas a tomarem as suas decisões, elas se acham bastante inteligentes na tomada de decisão, elas se acham, e isso eu acho que é uma coisa inerente a todo ser humano, à medida que vai crescendo, e alguns, enquanto estão crescendo, afirma para os seus pais, para os seus tutores, em várias ocasiões, que quando eu crescer, eu vou fazer aquilo que eu desejo. Eu não sei se você conheceu alguém assim, ou se essa fala até mesmo se encontrou nos seus lábios, a expressão, quando eu crescer, eu vou fazer o que eu quero, eu vou dormir a hora que eu quero, eu vou assistir o que eu desejo, eu vou sair a hora que eu quero, para onde eu quero, com quem eu quero, sem que haja interferência de terceiros, no caso dos seus pais, ou os seus tutores, os seus avós, aqueles que são responsáveis pelo seu cuidado. Então há um desejo dessa liberdade, mas essa liberdade, esse direito de escolha traz consigo algumas consequências. Não existe escolha sem consequências, e as consequências podem ser boas, as consequências podem ser saudáveis, as consequências podem ser aquilo que é esperado de fato, ou as consequências podem ser extremamente tristes. E se o nosso coração for a balança na tomada de decisões, há uma probabilidade muito grande de que nossas decisões nos levarão à frustração, porque a Escritura vai nos dizer que o coração do homem é enganoso em todos os seus caminhos. A nossa mente é falha, pequena, limitada, e por vezes nós nos pegamos tendo convicções que com o passar do tempo nós vemos que estávamos equivocados. Por essa razão, a tomada de decisão, a melhor maneira de tomar uma decisão é colocar a nossa própria vontade de lado, a nossa própria visão do mundo do lado e tentar enxergar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, pois a vontade de Deus para as nossas vidas sempre é boa, perfeita e agradável. Ele conhece o que nós não conhecemos, Ele sabe o que nós não sabemos, e certamente a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida e para nós mesmos. Há um texto interessante no capítulo, no versículo de número 22, quando nos dá a seguinte informação, que nos mostra mais ou menos o que aconteceu com a nação de Israel, que os conduziu ao cativeiro babilônico. Diz o versículo 22, contudo, não me tens invocado. Ele vai falar no versículo 21, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele vai falar de que o propósito de ter construído, formado Israel, e ele vai dizer que ele gerou a nação de Israel para o louvor e glória do seu nome. Ele vai dizer isso no versículo 21, vai dizer isso também no versículo de número 7, que a nação de Israel, e não só a nação de Israel, mas como ser humano como um todo, você e eu, fomos criados para o louvor e glória de Deus. Paulo vai dizer isso aos Efésios no capítulo de número 1. E o texto vai prosseguir dizendo, no versículo 22, contudo, não me tens invocado. Ele vai dizer para a nação de Israel, eu criei vocês, eu formei a nação de Israel, para que eles pudessem me invocar, para que vocês pudessem glorificar e exaltar o meu santo nome. No entanto, vocês não têm me invocado. Mas ele prossegue dizendo, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Então, a nação de Israel estava cansada de Deus, saturou de Deus. E qualquer relacionamento forçado, na verdade, é fácil de cansar. Qualquer relacionamento baseado apenas na obrigação, chega um momento que enfada. Seja no casamento, seja num curso que você está fazendo, seja em alguma decisão que você está tomando na sua vida, algo que é forçado, que é obrigado, que a sua motivação é simplesmente o peso de uma obrigação, vai chegar um momento que você vai cansar. Você vai cansar de louvar, você vai cansar de ensinar, você vai cansar de pregar, você vai cansar de visitar, você vai cansar de orar, você vai cansar do próprio Deus, porque é um relacionamento apenas baseado na obrigação. O relacionamento ou das escrituras como um todo, como queira, sempre vai estar lá expresso de que a vontade de Deus é aquilo que Jesus resumiu nos 2 grandes mandamentos: amarás o homem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força. Então o propósito de Deus é que a igreja possa desenvolver um relacionamento com Ele de amor,
é um sentimento de amor, de fato, possamos amar a Deus e não apenas obedecê-lo pela obrigação. É mais fácil obedecer, é mais fácil seguir, é mais fácil desejar estar aberto e agradar a quem se ama do que a quem simplesmente há nessa relação de obrigação. Então o convite de Deus é sempre amar, mas a nação de Israel não estava amando a Deus, fica claro pelas atitudes que eles estavam demonstrando. A nação de Israel tinha virado as costas para Deus, estava cultuando outros deuses, entregue a uma prostituição espiritual, e aquela nação estava preferindo as águas sujas do que as águas limpas da mensagem de Deus, como no texto tanto de Isaías como Jeremias vai dizer isso no seu capítulo 1, que o povo a mim me deixaram o manancial das águas puras e estavam se satisfazendo nas águas sujas, nas águas rotas. Era essa expressão e era essa a condição de Israel. Então é fácil cansar dessa relação, porque uma relação que está baseada apenas na obrigação se satura com muita facilidade. E o resultado que Deus diz é: vocês se cansaram de mim. Vocês se cansaram completamente de mim. Vocês se cansaram na expectativa, talvez, de imaginar que mesmo agindo da maneira que eles estavam agindo, Deus estivesse obrigado a responder às suas orações, a realizar os seus caprichos. E Deus não tem interesse em realizar os caprichos de quem não ama. Deus não tem interesse. Essa sensação e esse sentimento de Israel levou o próprio Deus também a dizer: eu estou cansado de vocês. No versículo seguinte, versículo 24, ele diz: não me compraste, ele vai dizer no versículo 23, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, e ele vai dizer: nem te cansei com incenso, não me compraste por dinheiro a cana aromática, nem a gordura dos teus sacrifícios me satisfazesses, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Então, a nação de Israel estava dizendo: eu estou cansada de Deus. Mas aí Deus olha para a nação e diz: quem está me cansando sou eu. Dessa relação onde não há amor, onde eu estou sempre, e esses versículos 23 e 24 deixam claro de que nessa relação Deus sempre estava em segundo plano. Deus estava ofertando o melhor, enquanto ele não estava tendo o mesmo retorno em troca. As pessoas estavam simplesmente substituindo Deus. Aí Deus diz para essa nação, agora observe, o mais interessante é você agora ler o versículo 18 e o versículo 19. Deus está falando esse versículo: vou fazer uma coisa nova no vosso meio, para uma nação que tinha cansado de Deus. Para uma nação que não queria, não tinha mais interesse de continuar com Deus. E que o próprio Deus diz: estou cansado das tuas iniquidades. Deus diz para essas pessoas que ele estava cansado das suas iniquidades e que se cansaram do caminhar com Deus. Deus diz: eu tenho uma coisa nova para fazer no vosso meio. Eu tenho coisas maravilhosas para você no vosso meio. Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. É para essa nação. E o que mais me chama belo nesse texto, para iniciar, ainda como introdução, embora tenha o objetivo de ser bastante sucinto nas minhas palavras nessa noite, mas o texto deixa claro de que Deus não tinha desistido daquele povo. E é maravilhoso isso. É maravilhoso entender que aquela nação desistiu de Deus. Entender que Deus já estava cansado dos pecados deles. Mas Deus não desistiu deles. E por não desistir deles, Deus levanta homens como Isaías, na perspectiva de serem usados como instrumento nas mãos de Deus, a fim de alimentar a fé no coração daquele povo. E de Deus falar para aquela nação: eu tenho interesse em vossas vidas. É verdade, vocês viraram as costas para mim. É verdade, vocês se cansaram de me servir. É verdade que vocês se cansaram de caminhar comigo. É verdade que nessa relação eu sempre estava perdendo. Mas eu quero dizer a vocês que eu não desisti de vocês. Eu quero dizer a vocês que eu tenho interesse em fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu quero dizer a você que apesar de tudo que ocorreu entre nós nessa relação, eu estou disposto a começar tudo de novo. Que coisa maravilhosa, que coisa bela, porque nos relacionamentos é tão complicado, né? Recomeçar de novo, recomeçar do zero.
mas a proposta de Deus é começar do zero, tudo de novo. Essa relação entre Deus e a nação de Israel. E para que eles pudessem viver essa realidade, esse novo momento de Deus, e pudesse ser escrita uma nova história nas suas vidas, era necessário aqueles irmãos vencerem alguns obstáculos, dos quais, se não conseguissem vencer, eles não conseguiriam, ao ouvir as palavras de Isaías, serem encorajados a continuar, a prosseguir e a mudar o rumo dos seus sentimentos e das suas emoções, que naquele momento estava tremendamente sombrio, sem esperança, sem alegria, sem paz, sem motivação. 3 obstáculos aqueles irmãos enfrentavam para olhar para uma mensagem como essa, de que Deus vai fazer algo novo e conseguir administrar. O primeiro obstáculo ao ouvir uma palavra como essa, era que eles precisavam lidar com o seu passado. Porque não é fácil esperar que coisas novas aconteçam na nossa vida quando nós estamos presos ao passado. O passado, ele tem a sua finalidade pedagógica na nossa vida. O passado tem um propósito de servir de exemplo, de referencial, tanto para nós como para as pessoas que nos rodeiam. Mas o passado, o nosso passado, não tem o direito de ser o nosso carrasco. O passado não tem o direito de ser o juiz sobre a nossa vida. O passado não pode acabar com as nossas esperanças, com o nosso sonho e com o nosso desejo de que Deus pode fazer alguma coisa nova na nossa vida. Quantas pessoas não conseguem avançar porque estão presos no passado? Quantas pessoas elas temem não se submeterem a um exame, uma prova, porque imagina, mas eu já fui algumas vezes, não consegui e eu não vou conseguir, né? Talvez essa coisa não seja para mim, e elas mesmas se condenam a algo que elas podem se esforçarem mais, se sacrificarem mais, se superar da última prova que foi feita, mas por causa das experiências negativas do passado, elas entendem que não estão aptas a se submeterem a um novo teste, a uma nova avaliação, porque a tristeza que sentiram e a frustração do passado vem sobre elas e paralisa completamente o crescimento. Quantas pessoas nos seus relacionamentos conjugais acabam fazendo com que não conseguem desfrutar a máxima do relacionamento conjugal porque estão presos ao passado, a relacionamentos passados, a traumas do passado, a complexos do passado que trazem para a relação e fazem com que a relação, em vez de ser, como sempre falo, um jardim florido, torna-se uma prisão escura e fria, porque estão presos ao passado. Muitas vezes um passado que não era nem com o cônjuge, mas o passado lá atrás, mas que insiste em permanecer. Com o cônjuge, da mesma maneira, o passado muitas vezes, as decisões e escolhas que tomamos na vida conjugal, muitas vezes insistem em permanecer entre nós. E não existe, nós não somos coveiros para desenterrar defunto. E existem algumas coisas que é melhor que fiquem na relação conjugal, decididas, acordadas e repousadas no mar do esquecimento, onde é o lugar dela, porque se Deus lança para lá, é o lugar que nós também precisamos lançar, e não trazer em rosto, e impedindo com que possa sonhar e desfrutar a vida conjugal, como ela pode ser tão prazerosa, porque estão presos ao passado. Para que aqueles irmãos conseguissem viver a realidade de que Deus estava pronto a fazer coisa nova, coisa tremenda, coisas maravilhosas no seu meio, era necessário que eles administrassem muito bem o seu passado. Paulo foi estratégico nisso quando ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Imagina se Paulo não conseguisse administrar o seu passado dentro dele, como é que seria? Imagina quanto sentimento de culpa aquele homem não carregaria no coração. Ele consentiu na morte de um dos homens maravilhosos do Novo Testamento, Estevão, que foi apedrejado, colocaram os seus vestimentas aos seus pés, de uma forma ou de outra, seja através da sua permissão ou não, mas ele consentiu de alguma maneira naquela situação, embora talvez ele não estivesse presente no momento da execução, mas a ordem partiu dele, e o texto deixa claro as referências que indicam isso, mas a Escritura mostra que Paulo, no momento da sua conversão, ele administrou muito bem o seu passado, e nós precisamos
precisamos administrar o nosso passado de uma forma tal que ele não nos pare, que ele não nos neutralize, que ele não impeça de sonhar e de acreditar que Deus pode fazer e deseja fazer coisas novas no nosso meio. Mas existe um outro obstáculo que nós precisamos vencer e que aqueles amados precisavam vencer na perspectiva de que Deus podia fazer algo novo. Era o presente deles. Quando eles olhavam para o seu presente, o que eles viam era soldados de um lugar para o outro, eram correntes, eram plantações, eram os serviços que eles eram responsáveis como escravos. O que eles olhavam para o seu presente era um presente totalmente fora de qualquer cogitação que pudesse trazer algo novo. E muitas vezes o nosso presente, né, o presente talvez possa trazer, talvez você, hoje, o seu sentimento seja de dor, de angústia, de aflição, de decepção. Talvez você olhando para o seu presente diga, não tem mais jeito, né, vou perder o trabalho, não tem mais jeito, não vou conseguir no trabalho, não tem mais jeito, meu filho desbandou de vez nessa vida, né, foi tragado por esse mundo, meu casamento está chegando ao fim. Olhando o que eu estou vendo, não tem mais jeito, né, está tudo caminhando para um desastre. O nosso presente não pode impedir que você sonhe, que você creia, que você projete de que Deus pode fazer coisas novas no nosso meio. Então, o nosso presente, nós precisamos viver de uma maneira tal que não haja possibilidade das lutas e das dificuldades do presente impedir de você sonhar, de você acreditar em Deus, de que Deus tem planos. Você pode até sonhar, mas Deus tem planos para a minha vida. E os planos de Deus são melhores do que os meus sonhos, do que os meus projetos, do que as minhas metas. Então não permita que o seu passado, nem que o seu presente lhe condene completamente a um estado de, poxa, acabou. Mas também o futuro era algo que talvez pudesse trazer sobre eles a sensação de um pesadelo. Porque que o futuro aquelas pessoas tinham? Ser liberto no dia da sua morte. As incertezas do futuro impedem muitas vezes de acreditarmos nas promessas de Deus. Olhar para o futuro e não ver perspectiva. Não vou conseguir, não vou alcançar, não vai dar certo, não vai ser restaurado, não vai haver mudança. Olhar para o futuro de uma maneira totalmente pessimista, sem esperança. As incertezas no futuro tiravam e tiram a paz de qualquer indivíduo de uma forma tal que ele não consegue absorver a promessa de Deus, que Deus está pronto para fazer coisa nova. Mas Deus é tremendo em tudo que faz. Deus não é, Ele é especialista em trabalhar com o homem e Deus vai na raiz do problema. Amém? Deus faz na raiz do problema. E Deus pega no capítulo de número 4, capítulo de número 43, e vai naquela nação, e aquela nação que pelo seu comportamento, pela sua vida, estava longe, distante de Deus, se portando de uma maneira que não conheciam Deus. Aqueles amados tomam uma posição, e Deus vem ao encontro deles, indo na raiz do problema, e a primeira coisa que Deus faz, antes de dar a promessa, é Deus se apresentar. É Deus dizer quem Ele é. Porque sabe por que muitas pessoas às vezes saem, abandonam o Evangelho? Porque não tiveram oportunidade de conhecer a Deus na sua essência. O sistema religioso é fácil se frustrar. Porque o sistema religioso, só a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Mas nós precisamos conhecer mais do que uma denominação e do que um sistema religioso. Precisamos conhecer a Deus. Porque os sistemas religiosos, denominacionais, têm as suas falhas em vários aspectos. Mas quando nós conhecemos a Deus na sua essência, nós não encontramos falha nele. E Deus se apresenta à nação de Israel, e no primeiro versículo, versículo de número 40, versículo 1, do capítulo de número 43, ele vai dizer, assim diz o Senhor. Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar, Deus está se apresentando, e a primeira coisa que Deus deixa claro, é que Deus ainda fala.
quem está fazendo a promessa é um Deus que fala. E ele não apenas fala nesse verso, mas em mais 2 outros versos, o texto vai dizer: assim diz o Senhor. Era a maneira que os profetas eram utilizados no Antigo Testamento, quando recebiam uma mensagem de Deus. Ele vai repetir essa expressão, assim diz o Senhor, no versículo de número 16, por exemplo, no versículo de número 14, por exemplo, assim diz o Senhor, no versículo de número 16, assim diz o Senhor. É o profeta sendo usado como um porta-voz, dizendo assim diz o Senhor. Então, primeira coisa que a nação de Israel precisava entender, era que o Deus que ia fazer a promessa era um Deus que falava, que fala. É um Deus que fala. E Deus continua falando, meus queridos. Deus continua falando. A palavra de Deus é a sua vontade expressa em letras no nosso idioma. Deus continua a ouvir. Nem sempre Deus fala aquilo que nos anima, que nos empolga. Nem sempre Deus fala aquilo que traz comichões nos ouvidos, como nos últimos dias uma multidão iria procurar doutores dessa maneira, mas Ele fala aquilo que nós precisamos de fato ouvir, que vai ajudar a nossa vida, o nosso caráter, a sermos o melhor cidadão e de fato um discípulo de Cristo. Deus fala. A segunda característica que Deus diz à nação de Israel é: eu te criei. Você não é obra do acaso. Quem te criou fui eu. A tua origem, a sua formação, em seguida eu te formei. A sua formação, ó Israel, como povo, como Estado, não se deve à família de Abraão, não se deve a uma família influente, como algumas cidades que tem no sertão e até próximo a nós, que herdaram o seu nome por causa de alguém importante que lá morava, que desenvolveu em um grande engenho e depois da sua morte, aquela cidade herdou o nome daquela família. Isso não acontece com a nação de Israel. A nação de Israel não foi formada por causa de uma família influente, por causa de uma nação que numa divisão de terra deu origem à nação de Israel, mas Deus diz: eu te criei, eu te formei. Você não é obra do acaso, você não está aqui simplesmente por obra do acaso, você aqui não é resultado simplesmente de obra do acaso, a sua existência foi projetada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor, e é isso que nós precisamos continuar afirmando nos dias de hoje. A nossa existência não é obra do acaso, não há possibilidade desta vida, com tudo que há de bom de viver, seja resultado apenas de obra do acaso, de uma possibilidade de ter acontecido há milhões e milhões de anos. Isso é engano dos que pensam, lendo engano. A sua vida e a minha vida, este mundo e tudo que há nele, sobre ele e abaixo dele, e em todo o universo, é plano e projeto de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele conhece todas as coisas e descreveu cada uma delas segundo o seu querer. A terceira característica, a quarta característica que poderíamos citar: não temas. É um Deus que nos traz conforto e repouso nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não temas. É um Deus que traz segurança. Tudo que eles precisavam era alguém que pudesse dizer: não se preocupe, não temas. Não há razão para temer. Nos dias tão tumultuados e incertos que nós estamos vivendo, como é maravilhoso ouvir: não temas. Eu te redimi, diz o texto. Eu te redimi, eu te resgatei, eu te livrei. É Deus se apresentando: olha, eu continuo falando, foi eu quem te criei, foi eu quem te formei, sou eu quem te dou paz e tranquilidade para andar em qualquer situação. Não temas, sou eu quem te redimi, quem te resgatei, quem te libertei, quem te libertou, e eu te chamo pelo nome. O Deus que faz a promessa é um Deus que nos conhece de maneira pessoal. É um Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, que conhece e esquadrinha a nossa alma e os nossos segredos mais ocultos. Para Deus é um livro aberto. As intenções do nosso coração para Deus não são ocultas, mas Deus entende perfeitamente o que está dentro dos nossos corações, e Ele chama pelo teu nome. Tu és meu. Não apenas a nação, mas você também é propriedade única e exclusiva do Senhor. Você é propriedade de Deus, e Ele diz: você é meu, tu és meu.
seja, eu sou seu dono, vocês são propriedades minhas, vocês não são ninguém nessa terra, você não é alguém criado sem eira nem beira, vocês têm dono, eu sou seu dono, eu sou responsável por você, tu és meu. Mas ele continua dizendo, eu serei contigo. O Deus que faz a promessa é um Deus presente, bendito seja o nome do Senhor. Todos nós desejamos um Deus que seja presente, não queremos um Deus que habite apenas no nosso imaginário, não queremos um Deus promovido por sistemas religiosos que nos fazem delirar quanto às questões da vida. Queremos um Deus que nos dê sabedoria para viver de uma forma que glorifique o seu santo nome, a fim de que possamos viver nessa terra, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a honra e glória do nosso Deus e do nosso Pai, na certeza de que Ele está conosco, porque o Deus que faz a promessa é um Deus que está presente. O Deus que faz a promessa deseja ser o Senhor da nossa vida. Versículo 3 ele vai dizer, eu sou o Senhor. Senhor implica de que não apenas é dono, mas é Ele quem manda na minha vida, é Ele quem dá as ordens na minha vida, é sobre as orientações dEle que eu devo me submeter. Ele prossegue dizendo, eu sou o Santo de Israel. Ele é o único que pode ser santo no sentido pleno da palavra, não há falhas no seu caráter, não há dúvida na sua essência. Deus é santo, Deus é santo. Por essa razão os anjos na eternidade clamam em alta voz, santo, santo, santo é o Senhor, digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Ele é o teu Salvador, versículo de número 3. Todas essas características, Deus está levando a nação de Israel para entender o peso da promessa. Quem está falando, olha o peso da promessa, vê quem está falando. Você já ouviu promessas de algumas pessoas que você teve a sensação de que essas promessas vão ficar por terra porque não vão cumprir? E para que as promessas caiam por terra não precisa nem ser político. Tem muita gente que nós conhecemos no nosso círculo de amizade que fazem promessas, seja no trabalho, na faculdade, que fazem promessas, mas que não conseguem sustentar as suas promessas, né? As suas palavras caem com muita facilidade. Mas as palavras, quando você olha para Deus, você não consegue ver isso. A palavra dele diz, eu velo em cumprir a minha palavra. A palavra que eu falei é só esperar, porque vai se cumprir. E ele está dizendo, o que ele está dizendo é, eu sou o teu Salvador. Mas ele diz mais no versículo número 4, eu te amei. Declaração de amor de Deus para a nação de Israel. Vocês não me amam. Vocês se cansaram de mim. Vocês me trocaram, mas eu quero que vocês saibam que eu sempre te amei. Meu Deus, que coisa tão linda! Que coisa tão linda! Deus dizendo que nos ama, e Deus não precisa provar o seu amor para você, não. Deus não precisa provar mais o seu amor por nós, porque Deus já fez tudo. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser é fruto da bondade, da misericórdia e do amor de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Que prova de amor que você deseja de Deus? Ele já lhe deu a vida, Ele já lhe deu a saúde, Ele já deu condições de você ter todos os bens que possui. Por que nós vamos questionar do seu amor? Com muita tranquilidade o Senhor nos diz, eu te amei. Versículo de número 10 ele diz, eu sou o mesmo. O Deus que faz a promessa é o Deus imutável, é o Deus que não muda. Versículo de número 10, antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum outro haverá, o Deus autoexistente. Versículo de número 11, fora de mim não há Salvador, o Deus inigualável. Versículo de número 13, agindo eu, quem impedirá? O Deus que pode todas as coisas. Versículo de número 25, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. É esse Deus que diz para aquela nação, Deus vai dar todas essas credenciais e vai dizer, agora senta e espera para ver o que eu vou fazer com você.
porque eu desejo de vocês, que se cansaram de mim. E Deus então vai e diz para aquela nação 3 coisas importantes. Indo na raiz daqueles 3 pesadelos deles lá atrás. Primeiro, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Administre o seu passado. Não permita que ele seja o seu carrasco. Por mais tristes que tenham sido o seu passado, deixe no passado. Se o seu passado for recheado de vitórias, de conquistas, também deixe ele no passado. Porque de outra forma, as suas conquistas do passado lhe gerarão frustração no presente. O que passou, passou. Seja de bom, ou seja de ruim. Seja de derrota, ou seja de vitória. Levante a cabeça e prossiga adiante. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas onde é que está o Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou os gigantes, que abalou as muralhas, que nos deu tanta vitória? Administre o seu passado esquecendo. Mas Deus diz mais. Versículo de número 19, ele vai dizer, no meio desse versículo ele vai dizer: você não está vendo? Não está saindo, que está saindo a luz, porventura não percebes? Ele está falando do presente, de algo que estava acontecendo naquele exato momento. Deus vai na raiz do problema e diz: esqueça o seu passado. E no seu presente, observe que tem uma luz nova aparecendo. Há uma luz no fundo do túnel. Há uma esperança surgindo nessa noite escura e fria. Você não percebe que tem algo novo acontecendo na sua vida? Algo novo acontecendo na sua história? E ele vai dizer claramente sobre o presente dele. Você não percebe, ou seja, algo agora. E aí Deus vai falar do futuro. E para o futuro dele, o Senhor vai falar: eis que faço uma coisa nova. E ele prossegue dizendo: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A promessa prossegue, mas apenas esses 2 pontos. Eu vou fazer um caminho no deserto. Aleluia. No deserto, o senso de direção é muito complicado. No deserto, sobretudo naquela região, é extremamente complicado se guiar. É tudo muito igual, de uma forma tal que um viajante facilmente se perde e morre no deserto, porque não encontra o local correto. Se não tiver com os equipamentos necessários, ainda no dia de hoje. Aí Deus diz: nesse lugar que não tem direção, eu vou lhe dar direção. Eu vou lhe dar saída. Eu vou lhe dar um caminho para que no meio do deserto, onde ninguém encontra o caminho, onde ninguém tem a direção, eu sou o Deus que vou lhe dar direção. Eu vou lhe dar o caminho. Ande por ele. E onde esse caminho vai dar? No centro da vontade de Deus. A promessa de Deus diz: eu vou abrir um caminho onde não tem caminho. Eu vou dar direção onde não há direção. Eu vou dar rumo onde não há rumo. Mas Deus prossegue: eu vou fazer do ermo, de um lugar cheio de pedras, árido, seco, eu vou fazer com que surja rios. Deus vai trazer existência àquilo que não existe. O que é que não mais existe? O que não mais existe? Esperança. Não mais existe. Deus vai fazer com que surja rios no ermo. Trazer existência onde não há existência. O que é que está faltando? Amor.
fervor, entrega, renúncia, perdão, confiança. Deus vai trazer existência àquilo que não existe. No erro, Deus vai fazer brotar rios. Não se canse de Deus. Nessa noite, a nossa sincera oração é que você possa olhar para esse texto e dizer: eu quero esquecer do meu passado, mas eu quero acreditar de que hoje, nessa noite, ao ouvir essa palavra, de que Deus vai fazer coisas novas e grandiosas nesse lugar e na sua vida. Nesse lugar e na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes. Creia que Deus já está fazendo. Confie que Deus fará. Confie. Como? Não sei. Mas eu sei que Deus fará. Grandes coisas Deus fará. Grandes coisas Deus fará na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.